Imagine-se no início de uma jornada épica, uma que começa com o livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia. Esta narrativa se desdobra em duas partes distintas. Primeiramente, nos capítulos de 1 a 11, somos levados por uma história que abrange Deus e o mundo inteiro. Em seguida, dos capítulos 12 a 50, a lente se estreita, focando na relação entre Deus e um homem, Abraão e sua família. Essas duas partes são intrinsecamente ligadas, começando no capítulo 12, fornecendo-nos uma chave para entender a mensagem do livro como um todo, e como ela se encaixa na história da Bíblia inteira. O livro inicia com Deus enfrentando o caos e a escuridão, descritos nos primeiros versículos da Bíblia. Deus traz ordem, beleza e bondade, criando um mundo onde a vida pode florescer. Ele cria os humanos à sua imagem e semelhança, refletindo o caráter de Deus no mundo. Eles são designados como representantes de Deus na Terra, com a missão de cuidar e maximizar o potencial desse mundo. Deus abençoa os humanos, uma palavra-chave neste livro. Ele lhes dá um jardim, um ponto de partida para construir esse novo mundo. Mas surge uma escolha crucial, simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, Deus definiu o que é bom e o que não é. Agora ele oferece aos humanos a dignidade e a liberdade de escolher o livre-arbítrio. A questão é, eles confiarão na definição de Deus de bem e mal ou buscarão autonomia para definir esses conceitos por conta própria? Os humanos, buscando autonomia, escolhem o conhecimento do bem e do mal para si, e a história desmorona. A primeira perda é nas relações humanas. Homem e mulher percebem sua vulnerabilidade, perdem a confiança mútua e se escondem um do outro. A segunda perda é na intimidade com Deus. Eles fogem e se escondem dele. Deus os encontra e começa um jogo de culpas, marcando o início de uma série de poemas que declaram as consequências trágicas de seus atos. Deus profere uma promessa misteriosa. Um dia um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, mas também será ferido no processo. Apesar da rebelião humana, Deus promete resgate. No entanto, as consequências da rebeldia humana persistem, trazendo tristeza e dor na vida cotidiana e, eventualmente, a morte. A história se agrava nos capítulos 3 a 11, mostrando o efeito crescente da rebelião humana. Temos a história de Caim e Abel, onde Caim, consumido pela inveja, mata seu irmão. Caim constrói uma cidade de violência e opressão, culminando na história de Lameque, um homem de extrema violência e vingança. Segue-se uma narrativa estranha sobre os filhos de Deus, talvez seres angelicais malignos ou reis antigos que, como Lameque, tomam esposas à vontade e geram guerreiros poderosos. O ponto principal é que a humanidade está corrompendo o mundo de Deus com violência e corrupção. Em resposta, Deus, profundamente entristecido pela destruição do seu belo mundo, decide limpar a maldade humana com um grande dilúvio. Noé, um homem justo, é poupado, tornando-se um novo Adão. Porém, em meio a essa espiral de caos, Deus estabelece um pacto de esperança com Noé. Após o dilúvio, Deus promete: estabelecerei o meu pacto convosco. Nunca mais serão destruídas todas as criaturas vivas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Este pacto com Noé é um farol de luz, um lembrete da misericórdia e do compromisso contínuo de Deus com a humanidade, apesar de suas falhas. No entanto, até Noé falha, repetindo o padrão de vergonha e erro. A história então nos leva à fundação da cidade da Babilônia, onde os humanos, usando tijolos, tentam construir uma torre que alcance os céus, uma manifestação de rebelião e arrogância. Deus humilha seu orgulho e os dispersa. Essas histórias, embora diversas, exploram um princípio básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer o certo, mas eles persistem em destruir. Vivemos em um mundo bom que tornamos mal, definindo o bem e o mal por conta própria, levando a conflitos, violência e morte. Mas há esperança. Deus prometeu que um dia um descendente viria, o guerreiro ferido, para enfrentar a raiz do mal. Apesar da maldade humana, Deus está determinado a abençoar e salvar seu povo. A grande questão permanece: o que Deus fará a seguir? E é nesse ponto que a próxima história começa, um elo crucial na narrativa. Até aqui mergulhamos nos capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis.
onde vimos a história fundamental da Bíblia se desenrolar. Deus criou tudo e fez os seres humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Mas os humanos escolheram o pecado e a rebelião. E o mundo mergulhou em um ciclo de violência e morte, culminando na rebelião e dispersão do povo na Babilônia. Agora a grande questão se impõe: o que Deus fará para resgatar e redimir seu mundo? A partir da dispersão da Babilônia, a narrativa se concentra em apenas uma família, culminando em um homem chamado Abraão, mais tarde conhecido como Abraão. No início do capítulo 12, Deus faz uma promessa revolucionária a Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas contrastam com a arrogância da Babilônia, que buscou sua própria fama e falhou. Em contraste, Deus, em sua generosidade, escolhe Abraão, um homem sem nome, para abençoar. A bênção de Deus a Abraão é um eco da bênção original que ele deu ao mundo no início. Mas por que Abraão e sua família? A última frase da promessa de Deus esclarece: todas as famílias da terra serão abençoadas através de Abraão. Este é um ponto-chave para entender toda a história bíblica. O plano de Deus é salvar e abençoar seu mundo rebelde através da família de Abraão. Por isso, o resto da história do Antigo Testamento se concentra nessa família. O povo de Israel, que mais tarde será chamado de Reino dos Sacerdotes no Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações quem Ele é. Essa promessa é realçada pelos profetas bíblicos e poetas que aparecem mais tarde, profetizando que o cumprimento virá através do rei messiânico de Israel, cujo reinado trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história nada disso é claro. Precisamos continuar lendo para ver como a promessa se desenvolve. O resto do livro de Gênesis se concentra em Abraão e sua família. Primeiro em Abraão, depois em seu filho Isaque, depois em Jacó, e finalmente nos 12 filhos de Jacó. Duas temáticas principais emergem nessas histórias. Primeiro, cada geração da família de Abraão repete os mesmos erros, tomando decisões terríveis que ameaçam a promessa de Deus. No entanto, Deus permanece fiel, salvando-os de seus próprios erros e reafirmando seu compromisso de abençoá-los, e através deles, abençoar as nações. Apesar de suas falhas, as histórias de Abraão são marcadas por desafios. Deus prometeu a Abraão uma grande família, mas em duas ocasiões diferentes, Abraão, temendo por sua vida, nega estar casado com sua esposa Sara, criando uma série de problemas. Além disso, Abraão e Sara não podem ter filhos. Sara então planeja que Abraão tome uma de suas servas, o que também gera problemas. Mas em cada situação, Deus intervém para salvar Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus formaliza sua promessa a Abraão através de uma aliança. Numa cena clássica, Deus disse: por mim mesmo jurei, diz Jeová, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste à minha voz. Contra todas as probabilidades, Abraão acredita na promessa de Deus. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornará o pai de muitas nações e que a bênção de Deus virá para o mundo inteiro. Deus pede a Abraão que marque sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família, um símbolo do lembrete de que a prosperidade de sua família é um presente de Deus. Abraão eventualmente tem muitos filhos e morre em idade avançada. As histórias de Jacó, neto de Abraão, são ainda mais dramáticas. Desde o nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Esaú, tomando sua herança e bênção, e engana seu pai cego. Jacó tem 4 esposas, criando rivalidades na família. Ele é humilhado por seu tio Labão, que toma anos de sua vida. Eventualmente, Jacó retorna à sua terra natal, e em uma história de perseverança e determinação luta com Deus, exigindo sua bênção.
Deus honra a determinação de Jacó e passa a bênção de Abraão para ele, mudando seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. A última parte do livro conta a história dos filhos de Jacó, onde todos os temas convergem em José, o penúltimo filho. José é odiado por seus irmãos mais velhos, que o sequestram e o vendem como escravo para o Egito, onde ele acaba na prisão. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José da prisão, e o faraó o nomeia vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante um período de fome e acaba salvando seus irmãos e sua família da fome. A loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. Perto do final do livro, José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas." Essas palavras resumem não apenas a história de José e seus irmãos, mas também o livro de Gênesis como um todo. Desde Gênesis 3, os humanos continuam agindo egoisticamente e fazendo o mal, mas Deus não abandona seu mundo. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar de suas falhas. Isso é especialmente evidente na forma como a promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Lembre-se em Gênesis 3. Deus prometeu que esse guerreiro ferido viria e destruiria a serpente, derrotando o mal na sua fonte. O autor conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. A promessa é ligada a Judá, o quarto filho de Jacó, de uma maneira extremamente importante no capítulo 49. Jacó, envelhecido e em seu leito de morte, prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes reais de Israel. E um dia um rei surgirá para comandar a obediência de todas as nações e cumprir a promessa de Deus de restaurar a bênção do jardim para todo o mundo. Após isso, Jacó e José morrem e a família, ainda em expansão, permanece no Egito. O livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras pairando no ar, sem desenvolvimento, impelindo você a virar a página para ver como tudo vai acabar. E assim termina a fascinante jornada pelo livro de Gênesis. Espero que você tenha gostado dessa história. Não deixe de assistir o próximo vídeo dessa história fascinante. Se você gostou, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Deus te abençoe.